mas obrigado por você fazer parte desse projeto. A gente te adora, Nai. Fala um pouquinho de tudo que aconteceu no seu rectal, na sua casa, na nossa casa da vovó. Oi, gente. Também estou igual a todos aqui, com a voz comprometida, ainda com uma semana cheia de aulas. Então, a gente está se recuperando, né? Mas eu estou aqui emocionada de escutar e relembrar cada momento da casa da vovó. Acho que eu fiquei pensando assim, duas palavras que resumiram para mim o que eu vivi. A primeira delas é a generosidade. Uma das palavras que me marcou muito no que a gente fez, né? Então, a generosidade entre a gente foi construindo e criando laços super importantes entre nós e os nossos convidados, entre nós e as pessoas que estavam na casa, entre nós e a cidade. E a outra palavra que foi muito forte para mim em vários episódios que eu participei junto com todos aqui é intencionalidade. O quanto que a gente ouviu essa palavra da boca de várias pessoas. Eu acho que o Rectal ele consegue trazer os temas não porque eles são a bola da vez, né? Como a inteligência artificial foi permeando aí vários festivais de inovação. Dessa vez eu ouvi inteligência artificial sobre outro aspecto. E essa conversa que a Ana citou realmente foi muito provocadora, mas num sentido bom, né? Da gente relembrar o quão importante é a gente trazer a nossa intencionalidade para o uso de qualquer tecnologia, para a gente ter o nosso pensamento cognitivo protegido, e assim foram em diversas conversas que a gente teve. O Felipe, ele trouxe convidados, ele sempre traz convidados dos mais inusitados, que talvez muitos de nós aqui nem alcance, né? Então, ele tem um olhar muito diferenciado e foi uma honra participar com ele desses painéis que ele citou. Realmente, um dos painéis que mais me impactou foi o da Teto, me impactou pessoalmente, né, por conta dessa questão da moradia, que eu lembro na voz da Camila, ela fala assim, Nai, a moradia é a base, né? E depois que a gente vai vir com todas as coisas, as pessoas têm que ter o direito de morar para depois você vir com todas as outras construções. Então, esse episódio, assim, realmente ele é provocador no sentido de resistência, no sentido de das pessoas entenderem que a gente ainda não superou as barreiras do básico, às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes em várias regiões. A Camila traz bastante isso. E eu tive a honra de tricotar com Helena Crécia, e a gente também fez um talks muito gostoso ali, eu, Renato e ela. Teve um talks também que foi uma conversa como se fosse a conversa da casa da vovó mesmo, como se a gente estivesse na sala e não gravando com câmeras e microfones, que foi com Tona, com Eri e com a... Como é que é o nome dela? Michele. Eles são comunicadores intensos ali, com muito conhecimento. Foi uma conversa onde a gente falou de pessoas tímidas podendo se transformar, pessoas do mundo corporativo podendo se tornar melhores comunicadores, lideranças podendo trazer mais essa questão da humanidade e da intencionalidade. Gente, foi assim muito incrível, um momento de estresse, mas que mesmo no momento de estresse eu tive que não foi esse que o Renato está falando aqui, que me viu nervosa. O momento que eu fiquei mais nervosa no Rectal foi quando a Bilibili, nossa mascote, que aprontou no Rectal, é verdade. roncou durante os episódios. Roncou também, né? Durante os episódios, ou seja, foi a vida real acontecendo na casa. Nossos convidados sofreram e riram muito com isso, né? Mas Bilibili, de repente, sumiu da casa, desceu a escadaria da casa da vovó, atravessou a praça da igreja e foi pelo mundo afora ali.
e quando a gente percebeu, uma das nossas convidadas, que foi desse painel de Felipe aí, deu a dica de onde ela estava, e eu falei, meu Deus, e agora, né? Então foi o momento da caça à Billy, mas como Santa Rita é acolhedora, uma pessoa da cidade acolheu a Billy, levou para dentro de uma loja, e aí viu a gente na correria na rua, meio perdido, conversando, falando, cadê a dog? E, de repente, eles saíram da casa com a Billy. Então, foi mais uma amostra da generosidade da cidade, né? A cidade realmente é muito acolhedora. Acho que a Ana trouxe muito a questão. Eu vivi um rectal totalmente diferente pela primeira vez no ano passado, e realmente acho que o Guilherme vai poder falar disso, porque ele já fez 8 edições, mas eu já tinha escutado muito que cada edição tem uma cara e um jeito diferente, e eu consegui sair poucas vezes, mas foi bem interessante as vezes que eu saí. Eu estava com o pessoal da Voz Sem Asas também, então eles montaram um parklet em frente, ali na rua do Inatel, né? E às vezes que eu estive com eles no parklet, o parklet era uma extensão, assim, que eu me sentia numa extensão da casa da vovó, mas num cercadinho da rua, né? Se ele estivesse em frente à casa da vovó, ia ser divertidíssimo, inclusive, porque as pessoas mais diferentes também passavam, sentavam ali, conversavam, tomavam a sua biritinha e uma água, e foi um movimento bem diferente que eu vi. Não vi nenhuma palestra, porque eu acho que as melhores, não vou falar que as melhores, mas a gente esteve com um grupo, 28 pessoas que estiveram aí circulando pelo Rectal, trazendo suas palestras para o público, para o grande público. A gente recebeu esse dedinho, né, deles aqui dentro da casa da vovó. Então, como o Grau falou, foi um presente para a gente. A gente não conseguiu sair para as palestras, a não ser nossos palestrantes que foram palestrar, mas eu e o Grau, por exemplo, que a gente saiu 0 da casa da vovó para palestras, né? A gente recebeu de presente um pedacinho de cada pessoa que circulou por aí. E aí, quero agradecer também aos nossos inquietos da comunidade que estiveram ali, os inquietos das comunidades que já acompanham a gente aqui. Eles também não conseguiam sair da casa, porque não conseguiam sair de perto daquele movimento, dessas conversas todas que a Ana citou. Então, gente, a gente poderia falar de milhões de outras pessoas, eu acho que cada um vai trazer o seu recorte aqui, mas acompanhem cada um desses 28 episódios, porque vale muito a pena. É isso, Grau.